Olá, hoje eu vim falar de um assunto mega delicado, muito pesado e muito sério. Não que outras questões da vida não sejam importantes, mas esse é um dos assuntos que eu acho mais sérios. E que de verdade esse ano ele me chamou muito atenção, muito. E eu vou explicar o porquê. Esse é o mês onde é comemorado o Setembro Amarelo, né? Que é referente à depressão, né? Suicídio, enfim. Por que me chamou a atenção? Mal tinha começado o mês e eu soube de. Não são pessoas que são conhecidas minhas, mas pessoas que eu conheço vieram me relatar que 2 jovens tinham cometido suicídio. Uma menina, ela tinha tentado 2 vezes no metrô e ela, pela terceira vez, ela conseguiu se matar. O outro foi de um rapaz que acabou cometendo suicídio. Então, assim, por que me chamou a atenção? Mal tinha começado o mês e já estava acontecendo isso. E assim, isso já vem mexendo comigo já há algum tempo. É que assim, quando o que eu vejo que quando são essas datas, parece que a coisa fica mais enfatizada. Por exemplo, tem o Dia Mundial da Água. Todo mundo se conscientiza naquele dia de que tem que economizar água, lá. O dia do planeta Terra, de Mundial da Terra, acho que é uma coisa assim. Também, todo mundo, naquele dia parece que se conscientiza mais. E o foda, sabe o que é? Que são os outros dias. Fica-se naquela semana ou naquele mês e depois se esquece. Entendeu? E isso que pegou bem profundo mesmo. Foi bem profundo mesmo. Que mal tinha começado o mês, que eu não tinha me ligado. Nossa, 2 mortes já no começo do mês, assim, né? Jovem se suicidando. Que aí depois eu vi uma postagem no Instagram de uma pessoa, uma amiga minha, que eu, porra, esse mês é disso. Aí que eu, mano, mal começou o mês. E assim, o que acontece? Depressão é um assunto muito delicado. Porque, assim, a pessoa que tem depressão, ela tá num momento delicado da vida dela. A depressão, muitos estudos, muito se fala, lá, mas de verdade, gente, quem realmente consegue definir a depressão exatamente é quem já passou por ela ou quem está com ela. Não é um momento fácil de se viver. É um momento muito delicado, onde a sua mente é uma mente extremamente perturbada, no sentido do que você não tem paz nos seus pensamentos. É o tempo todo você pensando em 1000 coisas e não são coisas positivas, entendeu? É tudo negativo. O tempo todo, tudo. A tua vida toda é tudo negativo, entendeu? E são poucos os momentos que você tem de pensamentos positivos. Às vezes até você acorda naquele dia tendo pensamento positivo, querendo até fazer alguma coisa para mudar ou não ter aquele sentimento, mas você até é chamado às vezes de bipolar, porque no mesmo instante que você acabou de pensar uma coisa positiva, no mesmo instante
Aí passa, vai, nem 5 minutos, às vezes 1 minuto depois, meu, já vem aquele turbilhão de pensamentos negativos. E é muito ruim lidar com isso. Muito, muito, muito ruim lidar com isso. É muito pesado, é um fardo grande. Você não vê solução para as coisas, você não vê caminhos para resolver. E quando você. E muitas vezes o que acontece é você não consegue resolver o problema, entendeu? E qual que é a sua única solução. E é muito louco porque assim, quando você pensa nessa solução, aí é que você não consegue ficar em paz. Aí é que você não consegue ficar em paz, porque aquilo fica todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, se mata, se mata, se mata, se mata, já era, você não é nada, você não é ninguém, você não é capaz. Gente, a mente é, ao mesmo tempo que a tua mente, o seu cérebro, ele te deixa um cara super inteligente, super pra frente, super isso, super aquilo, também te leva pro poço que te deteriora, te leva para baixo, te afunda, te afunda. E é uma coisa tão louca que você fica assim, meu, como pode o seu cérebro trabalhar tanto contra você? A tua mente trabalhar tanto contra você. Nós temos mais tendência para o negativo. Então, por isso que se hoje, nos últimos tempos, se prega tanto inteligência emocional, você ter pensamentos positivos, não sei o quê, que é uma forma, o que eu tô falando é minha opinião, e com um pouco, muito pouco que eu estudei sobre isso, ensinando as pessoas a ir contra o seu cérebro e contra essa mente negativa. Entendeu? Que essa mente negativa, ela te afunda por uma caralhada de coisa. Te afunda para você não fazer um exercício físico, porque fala que você não é capaz, você não consegue, você. Mano, é muito louco. Aí você quer emagrecer, não, aí começa a te dar a vontade das coisas, os hormônios do caralho começam a trabalhar para você ter vontade das coisas, e você só pensa, você não consegue, você é gordo mesmo, ninguém. E fica. Gente, como pode? Meu, o cérebro ao mesmo tempo, a mente das pessoas ao mesmo tempo, como é tão maravilhosa para algumas coisas que tem pessoas que têm. é, é, já nasce com. Eu acredito nisso, que já nasce com esse controle e ela consegue explodir, fazer tudo que ela quiser, como também ela entra num buraco tão fundo que ela não consegue sair. Então, assim, quem tem depressão é muito difícil você externar, falar para as pessoas: ó, eu tenho depressão. Porque muitas pessoas ainda acreditam que depressão é frescura. Não é. É onde tem uma fraqueza sua que ela fica mais acentuada, entendeu? Que às vezes para alguns é um problema simples, mas para aquela pessoa ela não consegue enxergar a solução, ela não consegue enxergar como que ela vai resolver, não consegue, e não adianta porque não consegue. Somente ela consegue achar a solução. Somente a pessoa que está com depressão consegue seguir um caminho para não ter mais isso. E aí ela vai de várias. Ela vai desde de um curso de inteligência emocional, ela vai desde tratamento com psicólogo e psiquiatra, aí vai desde se conectar com Deus, enfim. E quando não se consegue um caminho assim, que ela consegue, ela sim, como é que eu posso falar? O problema que ela tem que se encaixe com alguma solução, quando ela não consegue, entendeu? Ter essa clareza, ter essa visão de que o problema que ela tá passando, ela pode trabalhar em um caminho, aí é onde ela comete o suicídio, entendeu? E o suicídio, ele é a última opção.
ele é a última opção que a pessoa consegue ter. Eu vou falar dos dois lados. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu sofri de depressão por 20 anos. E é muito louco quando você fala isso, porque assim, por muitos anos eu guardei, não é todo mundo que sabe. E é muito louco isso, você vir e dar a cara e falar, eu tive depressão. Não vou falar que eu não tenho hoje mais. Vamos dizer assim, que eu tô com 80% eu não tenho. 20% ainda fica. Fica. Semana passada foi punk. Eu gosto muito de alguns vídeos, eu já falo a data. Hoje é dia 3 de agosto de 2020. A semana passada foi mais pesada. Semana passada, exatamente, foi a semana do meu aniversário. Do meu aniversário e aniversário do meu filho. E muitas vezes, por alguns anos, essa data, pra mim, nossa, era terrível. Meu aniversário era uma bosta, eu não queria comemorar, ia que me afundava naquela depressão, aquela tristeza da porra, que eu pensava assim, meu, mais um ano de bosta, mais um ano eu não consegui fazer nada, mais um ano essa tristeza que eu não sei explicar. Só que assim, tentou essa depressão, tentou me pegar esse ano, só que aí eu pensei, foi... Gente, eu fiquei tão cansada semana passada, tão cansada mentalmente, porque era na hora que eu acordava, eu abri o olho já, que bosta de vida. Aí eu acabava de pensar isso, eu já vinha, porra nenhuma, meu, olha o sol que tá lá fora, olha o tempo como tá, graças a Deus eu tô viva, vamos lá para mais um dia, e começava encher o pensamento de coisas para fazer, de coisas que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que estudar, coisas... E a semana inteira, aí eu tava planejando o aniversário de 15 anos do meu filho e pensando no aniversário e lá, não sei o que, foi uma semana assim, foi uma semana mega pesada para mim. Do dia que eu enxerguei uma forma de trabalhar essa depressão, do dia que eu vi que eu tenho como trabalhar essa depressão, até a semana passada tava tudo ótimo. Eu não tive esse período de cair, de pensamento negativo. Era um outro pensamento, assim, tipo, que nem quando como eu comecei a fazer vídeo, porra, quem que vai assistir seu vídeo? Aí eu, ao mesmo tempo eu falo, ao mesmo tempo que vem, eu mesmo respondo, foda-se, eu não quero saber, eu não quero conquistar seguidores, eu não quero, eu quero que alguém veja essa mensagem e que encaixe para ela. Então era esse pensamento que vinha, mas na semana passada foi mais pesado, que aí de novo a minha mente ficava, meu, mais um ano de bosta, mais um ano você não conseguiu nada, mas eu tô trabalhando para isso. Eu tô trabalhando para isso. Então, o que acontece? Quando você consegue se libertar, ainda vem aqueles pensamentos. Ainda vem. E como que eu consegui? Eu consegui, de verdade, no período de pandemia. A mais improvável, assim, o período mais improvável, eu consegui sair no período de pandemia. Por quê? Porque eu conheci inteligência emocional, entendeu? E que, paralelo com inteligência emocional, eu me reconectei com Deus. E o mais louco de tudo, que eu até estava comentando na semana passada com uma cliente, que hoje eu trabalho com estética, que eu falei para ela que todas as vezes Deus estava falando comigo e eu não sabia. Lógico, por quê? Porque você tem um pensamento tão confuso, é uma mente que não descansa nem quando você dorme. Porque o seu sono não é tranquilo, você não dorme direito, aí você já acorda mal-humorado, você acorda cansado e aqueles pensamentos que não cessam.
Por isso que as pessoas acabam cometendo suicídio, essas coisas, porque é uma mente que não te deixa em paz, não te deixa pensar. Você não consegue pensar, você não consegue pensar numa solução. E não adianta qualquer pessoa que vem e, e dá qualquer solução para você, não adianta, porque aquilo não vai encaixar. Você não consegue ter a clareza de ver que aquela solução vai para o seu problema. Você não consegue ter essa visão, você não consegue ter essa consciência, não consegue. É você querer. Pô, mas é fácil falar. Não é fácil falar. Eu quis. Eu já comecei nessa mudança, de querer essa mudança, novembro do ano passado, novembro de 2019. Entendeu? Que aí eu fui procurar uma psiquiatra e eu falei assim, eu falei pra mim, chega, não dá mais pra ficar assim, eu vou procurar uma psiquiatra. Relutei muito, 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 muito. Por muitos anos eu achava que eu ia conseguir me livrar sozinha. Eu perdi 20 anos da minha vida tentando. Perdi 20 anos. Me deteriorei. Dente tudo cagado, rosto manchado, comia que nem louca, comia um monte de besteira, acabando com a saúde e pedindo todos os dias para Deus me levar. Esse é o mais pesado. Esse é o mais pesado. Teve uma vez que eu pensei assim, eu pensei mesmo, falei assim, já que o senhor não tem capacidade de me levar, então eu vou fazer isso. Olha que louco. Você dá um apertozinho assim. Então, você tem que achar a solução para você. Não adianta, não é ninguém. Pode ser que alguém indique um livro, pode ser que alguém indique um curso, te leve numa igreja e de repente naquele dia, pau, você tá aberto para receber. Que tem isso, você tem que estar aberto para receber. Então, quando eu decidi, eu estava aberta para mudar, porque eu estava cansada, que eu fiz uma conta de 23 anos. E quando eu me liguei disso, que um dia eu falei assim, quanto tempo eu tenho depressão? E eu fui fazer a conta, que eu lembrava mais ou menos de quando começou, eu entrei em choque. Eu falei, meu, chega, não dá mais para ficar assim. E foi aí que eu tive esse processo, procurei uma psiquiatra, fui para a parte química, e eu mesma falei pra ela, eu não quero ficar viciada em remédio, eu quero tomar esse remédio por 6 meses, que eu preciso de 6 meses, nesses 6 meses eu vou mudar minha vida e depois eu vou procurar uma psicóloga. Gente, eu tomei o remédio em novembro, comecei a tomar em novembro, dezembro, em janeiro eu parei. Porque ao mesmo tempo que o remédio ele me trouxe uma clareza tão, tão severa das coisas que estavam acontecendo na minha vida, só que as reações do remédio estavam me fazendo mal para minha saúde. Eu fiquei em dezembro e janeiro doente, mas acho que era a química do remédio. E eu não gosto de ficar doente, não gosto de tomar remédio. Então aí eu parei. Aí eu tava indo. E veio a pandemia, que foi com essa inteligência emocional, que, gente, era uma venda que tinha nos meus olhos. Era uma venda, eu tava vendada. Abriu. Eu falei, porra, tem um mundo lá fora me esperando de tanta coisa e eu aqui. Então é isso. Então eu posso tratar dessa forma. Eu mesma posso cuidar disso. Eu posso ressignificar esse bloqueio. E eu lembrei, e o mais louco, eu lembrei exatamente quando começou. Aconteceu um fato que daquele fato, eu lembro, eu fecho o olho, eu lembro exatamente que dali começou a minha depressão. Ela estava pequena, ela tava fraca, mas aí foi uma sequência de escolhas erradas, de atitudes erradas, e foi indo, aquilo foi virando uma bola de neve, gente, dá um negócio quando eu lembro, eu falo, e você lembrar,
é pesado. E eu lembro, aí, sabe quando você vai lembrando todas as atitudes ruins que você teve, todas as escolhas erradas que você teve. Gente do céu, é uma sequência de que você não ter clareza, você se joga no buraco. Você se joga no buraco. Porque você, parece que o cérebro, ele trava. Só que ele não trava pro bem, ele trava pro mal. E todas as escolhas ruins, você não raciocina, você não vê o lado bom, o lado ruim, você só vê um lado. Só que você, naquele momento você acha que é o certo e também são as fugas. Muitas escolhas erradas que eu tive eram fugas para diminuir esse sentimento que eu tinha. Gente, mal eu sabia que estava me afundando mais e mais. Você entendeu? Só me afundando, só me afundando. Teve uma vez que eu tava de carro, eu sempre dirigi em alta velocidade, eu ganhava multa direto, quase perdi a carteira, enfim. Eu lembro uma vez que eu tava andando em alta velocidade e tinha um caminhão na frente e tinha um carro tinha um caminhão, tinha um carro, tinha eu um outro carro aqui. Esse carro aqui da esquerda, ele foi e eu ultrapassei ele e no que eu vim pra jogar, que aí o caminhão andou mais, no que eu fui pra jogar pra cá, pra ir atrás do caminhão, sério, como é que eu... Aí eu fui acelerando louca, porque eu queria enfiar o carro embaixo do caminhão. Eu vi o caminhão assim, vrá, cortando o teto. Eu vi. Falei, agora. Olha, minha mão tá gelada. E eu não sei como eu freiei. Não foi eu que freiei. Não foi eu que freiei. Freou. Juro. E ali tinha assim uma voz. Você não vai morrer hoje. Mas não era uma voz, gente, não é a minha voz. A minha voz é perturbada, é agitada, é gritando, é tipo uma alma gritando, é uma coisa de gritaria aqui dentro. E era uma voz assim: você não vai morrer hoje. Nossa! E eu ficava, por que você freou? Eu gritando dentro do carro, por que você freou? Não era pra você frear, não era! E é uma voz: hoje não é o seu dia. E essa voz sempre falou comigo, todas as atitudes, todas. Por que você está fazendo isso? Ou, esse não é um bom caminho. E eu achava que era meu subconsciente, minha consciência, anjo da guarda. Por que que eu falo com tanta certeza de que não era? Porque eu sempre falava assim, Deus não fala comigo. Se ele fala comigo, ele fala em Libras e em judaico ainda para ferrar minha vida, para eu já não entender. Porque para mim, para Deus falar comigo, isso eu falava, para Deus falar comigo, ele tem que ligar faroletes, tá com uma fanfarra, sirenes, e tipo um negócio piscando, segue aqui. Ele já falava comigo, de velhas, e eu nunca prestei atenção. Por quê? Porque teve um evento na internet. Saia do Caixão do Pablo Marçal, ele fez uma live na internet. E eu assisti. E naquele dia, aquela mesma voz falou comigo. Só que eu estava preparada para ouvir, meu coração acelerou e Deus falou comigo. Que depois, quando foi semana passada que eu me liguei, que era a mesma voz que já falava comigo. Então, assim, quando você tá aberto para mudança, eu não vou ser religiosa, não é? Quem me conhece sabe que eu não sou religiosa.
Deus está o tempo todo falando com você, só que você está com a cabeça tão em turbilhão que você não escuta. Você não escuta, não escuta. E tem que estar aberto para mudar. Não vou falar conselho, porque nesse momento a gente não quer conselho. Né? Quando você está com depressão, você não quer conselho, você quer a solução para o seu problema. Só que se você não abrir as portas do seu coração, você não estar aberto, você não vai ter essa solução. Não vai ter. O que eu falo, que é uma coisa que eu nunca tinha feito e eu me arrependo, era de não falar o que eu estava sentindo. Fala pro máximo de pessoas possíveis. Vão ter gente que vai olhar pra você e falar, nossa, que frescura. Ou vai olhar com cara de desdém, tipo, nossa, é por isso que ela tá assim. Mas fala pra todo mundo que você conhece. Quando você externa, quando você joga pra fora, parece que ela fica menos pesado. Não é que você tá passando seus problemas pro outro, mas você tá falando pra pessoa. Não é uma forma de pedir ajuda, mas eu não quero ver dessa forma como pedir ajuda. Você é uma forma de pedir ajuda, não tem como. Porque de repente, de uma pessoa que você fala, essa pessoa ela consegue te ouvir e assim, tem que ser o mais claro possível. Tenta explicar. Usa analogia. É uma coisa que eu adoro é analogia. Usa analogia. Usa uma história. Usa um exemplo. Usa desenho. Escreve. Põe para fora de alguma forma. Da forma que você vê que mais explica. E passa para as outras pessoas. Entendeu? E passa para alguém. Manda um áudio, enfim, a gente tem N formas da gente externar isso, entendeu? Uma analogia que eu usava muito que era assim, que eu me via num precipício. Eu tava no fundo do precipício, eu olhava para cima e via uma luzinha. Era assim que eu me sentia, num escuro, um breu total, tipo num limbo, e eu olhava para cima e eu via uma luzinha. E pra mim, eu falava, um dia eu vou conseguir chegar nessa luzinha. Só que eu cheguei tão rápido, gente, que eu não tive nem tempo de falar assim, eu passei por isso. Foi um dia eu tava mal, eu tava muito mal. Eu fiz o curso, o Método CIS, do Paulo Vieira, e naquela semana, foi como se fosse um jato. Eu não tive fases. Mesmo que quando eu tomei remédio, eu ainda me vi ainda. Mas no dia desse curso, eu não tô fazendo propaganda de curso não, eu tô honrando o nome desses caras. Não tô falando para vocês comprarem nada, não é isso. Eu tô falando o que aconteceu comigo. Quando eu fiz esse curso, que eu subi e que eu entendi, que eu lembrei quando foi que a primeira vez que aconteceu, que aí nesse período eu tava mais aberta, aí Deus já tava falando comigo, só que aí na semana passada que eu me liguei, que foi a mesma voz que sempre falou comigo todas as vezes quando eu fazia merda, ela sempre falou comigo. Deus sempre falou comigo. E eu achava que era anjo da guarda, eu achava que era a minha consciência. Não. Eu comentando que eu me liguei, que aí eu acabei comentando com a cliente que eu sempre ouvi e que é a vozinha que sempre fala comigo. Então ele sempre falou comigo. E eu, na minha ignorância, nunca prestei atenção. Eu precisava muito fazer esse vídeo. Já tem várias vezes já que eu penso assim, vou fazer um vídeo falando de tal assunto. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, esse é um assunto que eu sempre falo assim, vou fazer um vídeo. E eu precisava fazer esse vídeo hoje.
Minha mãe passando atrás e eu tentando esconder com a cabeça. Fazer vídeo em casa é foda por causa disso. É o áudio que você também não pode falar tão alto. Aí tem as cachorras, enfim. E eu, como todo mundo já tá assistindo meus vídeos, eu falo, eu não vou editar. É assim. O que eu posso falar é que quando você... Eu não vou falar se livra 100%, porque assim, não tô curada 100%. Mas é que não eu falo, 80% sim. E... Mas é tipo quando se tirou uma mochila com o meu peso das costas. Tanto que assim, eu consigo hoje ter visão mais clara da vida. Eu quero viver, eu quero passear, eu quero prosperar, eu quero estudar, eu quero que o dia renda 48 horas. Para mim o dia podia ter 1 hora, que para mim já estava bom demais. Não, hoje eu quero que o dia tenha 48 horas. Eu não me permito perder tempo, fazer coisas que não me agregam, coisas que não me preencham, não me preencham de vazio, porque eu não tenho esse vazio mais. Preencham minha mente, eu descobri que meu cérebro gosta de pensar. Então, quando é uma coisa assim que eu tenho que pensar, eu sinto uma felicidade tão grande me sentindo útil. Isso. E eu me sinto útil. Útil. Então, assim, Mano, daqui a pouco isso aqui vai dar quase 1 hora de uma live. Porque é um assunto que assim, você quer falar. Olha, eu tenho que dar uma ideia, eu acho que eu vou fazer uma live. O foda é que assim, né, fica meio polemizado, né, tipo, né, polemizado, tipo assim, querendo se aproveitar do período. Mas foda-se, eu vou fazer. Não vai ter ninguém, eu também foda-se, eu deixo gravado, eu deixo lá no IGTV. E eu vou tocar nesse assunto sim, vou. Então, voltando. Então, quando você tira uma mochila das costas e você vê um mundo lá fora. Então, assim, eu já falei isso para as pessoas mais próximas e tal, e eu vou falar. Para mim foi a melhor coisa essa pandemia. Pelo amor de Deus. As vidas que se foram, não tenho o que falar. A economia, tudo ficou do avesso e por um lado, num avesso muito estranho. Mas para mim, ela foi boa por quê? Porque me desacelerou do trabalho, eu consegui conhecer outras coisas que me abriram a mente. Então eu sei que eu hoje eu posso contribuir. Isso é que é o mais louco. Você achar que você é completamente inútil, que você não